Então, boa noite. Hoje, dia 25/10, a gente iniciou a aula de forma remota, que foi aquela primeira parte do trabalho da pesquisa que vocês fariam sobre os tipos de fungos. E aí, agora, nós estamos na parte remota, que eu vou falar um pouco mais sobre. Na verdade, eu vou iniciar essa parte para agronomia, que são aqueles fungos que são específicos, principalmente são os fungos de solo, né? São aqueles que são benéficos, como, por exemplo, o tricoderma, e aqueles que podem trazer doenças, né? Como, por exemplo, aspergillos, para plantas e para animais. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um desses, certo? Ok? Vocês estão aí comigo? Fala um oizinho para mim. Oi, estamos aqui. Então, vamos lá? Eu vou postar depois para vocês os slides, tá? Então, hoje a gente entra na parte muito específica da agronomia, que é a microbiologia de solo. Dentro dessa parte da microbiologia de solo, a gente tem que lembrar que o solo, ele é um dos maiores reservatórios de micro-organismos do planeta. Por ele ser esse reservatório de micro-organismos do planeta, a gente vai ver que direto ou indiretamente, né, ele vai receber todos os dejetos do ser vivo. Então, você imagina, a casa caiu, o animal fez cocô, o outro animal fez tal coisa. Então, tudo que ocorre, ele vai ocorrer acima do solo. Por mais que eu tenha micro-organismos aqui no ar, essas coisas caem do ar em cima do solo, não é? Então, o solo é o maior reservatório de micro-organismos do planeta. E aí a gente vai ver que é nele que vai ocorrer a transformação de matéria orgânica. Por exemplo, caíram folhas da árvore, vários tipos de folha da árvore. Essas folhas que caíram da árvore, elas vão ficar por cima do solo, elas vão apodrecer e elas vão se transformar em matéria orgânica, que vai fazer o solo ficar mais rico, vai fazer o solo ficar melhor para planta, para cultivo e etc. Então, essa grande abundância desses micro-organismos em cima do solo é ele que faz toda a diferença. Então, a gente vai ver que eles são compostos muito importantes para o solo, para a melhoria das nossas raízes, para a melhoria também dos alimentos, né? Para aquela parte dos minérios que eu tenho naquele solo, porque um solo pobre em minérios, ele não é bom para plantação. Aí vocês vão aprender lá em solos. Antigamente era o professor Vinícius, hoje eu não sei quem é. Quem está dando solos para vocês, gente? A gente ainda não pegou solos. Não pegou ainda. Vocês vão ter aquela Na viagem. verdade, eu já participei de uma aula de solos com o Vinícius, só que é porque a gente estava na fazenda escola e aí ele deu para outra turma e a gente estava junto e acabou vendo também, né? É aquela coisa que ele ensinou sobre os horizontes do solo, em uma das aulas vocês vão ter, ele fala sobre os tipos de solo que tem em cada horizonte. Então, tem o horizonte O, o A, o B e o C. Para mim, são esses, mas tem o D, tem o E, tem o F, vai depender da disciplina. Então, nesses horizontes aqui, para a microbiologia, então presta atenção, eu estou falando dos horizontes para a microbiologia. Eu vou estar olhando não só o tipo de solo, o que eu tenho aqui, porque na matéria de solo vocês vão ver que o horizonte C abaixo ele é rochoso, que o horizonte B ele vai ter pedras, mas ele ainda tem humus, ele tem minerais. Vocês vão ver que o A ele vai ter intensa atividade porque é a matéria mais orgânica. Vocês vão ver que o O ele é onde eu tenho o solo, a parte vegetal, então eu tenho as plantas. E aí, quando eu falo sobre esses horizontes aqui,
Eu quero falar da quantidade de micro-organismos que eu tenho em cada horizonte, e não do tipo de solo, ok? Então, vamos pensar. Qual seria o horizonte mais rico em micro-organismo? O que vocês acham? Eu acho que é o A. Ah, quem mais? Bora? Cadê todo mundo? Então, olha só. O povo não quer conversar hoje. Muito triste. Olha só. Eu vou ter, então, meu horizonte O, que eu vou ter aqui a camada de material vegetal. Nós vamos ter uma grande camada de material vegetal aqui. Nós vamos ter o horizonte A, que é esse solo superficial, mas que ele tem um alto teor de matéria orgânica, porque as raízes dessas plantas, elas se concentram principalmente, né, nessa camada mais intensa, nessa microbiota. O horizonte B, que a gente vai ver aí, que ele vai ter acúmulo de minerais de humus, mas é bem inferior a A, porque ele já começa com algumas rochas, né? E o horizonte C, para baixo, ele quase não tem atividade microbiana. Ela é muito baixa. Quanto mais profundo é o horizonte, menor quantidade de micro-organismos eu tenho. Quanto mais perto do solo, maior quantidade de matéria em decomposição, então maior quantidade de micro-organismos. Então, isso é muito importante. Quando você vai preparar um solo para plantar, quando você remove a terra aqui desse horizonte A, você está movendo não só a matéria orgânica, os minerais, mas também os micro-organismos que estão ali. Por quê? Para a agricultura, é principalmente o horizonte A que eu vou estar utilizando aqui, certo? Então, esse aqui é o perfil de solo para a microbiologia. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ok. Então, aqui, ó, o solo aqui, eu tenho aqui um grão de solo. Esse grão de solo, ele vai demonstrar o que eu tenho nesse grão. Então, eu vou ter água, eu vou ter argila, eu terei matéria orgânica, eu terei partículas de ar, eu vou ter micro-organismos. Tudo isso aqui eu encontro aonde? Num grão de solo. Quando eu vou buscar isso na microbiologia, olha só, vocês estão vendo aqui? A quantidade de micro-organismos em um grão de solo, né? Então, eu vou ter muitos, muitos mesmo. E aí, quais são os principais fatores que vão afetar o meu solo? Primeiro, a umidade, né? O solo muito úmido, ele vai ser melhor para a quantidade de micro-organismos, tanto que a gente sabe que o fungo, ele gosta de se desenvolver principalmente onde eu tenho umidade. E também na quantidade de minerais, o status nutricional. Então, quanto mais eu tiver esse status nutricional, melhor. Diga, Patrick. Professora, eu só queria perguntar uma coisa. A senhora falou um grão de solo. Um grão É, de é, é, terra. é do mesmo tamanho do grão de areia? Ou como é que tem uma medida diferente? Patrick, na aula de solo vocês vão aprender que eles têm a parte de compactação, tem um grão só, né? Porque a senhora falou, eu fiquei meio confuso, porque tem que ter uma unidade de medida para o tamanho, né, desse Tem, grão de tem solo. unidade de medida. Mas o que a gente vê na microbiologia é só isso aqui, ó. Que quando eu pego um solo, onde eu vou verificar, por exemplo, grãos de solo, partículas de solo, eu sei que ela é formada por quartzo, eu sei que vai ter argila ali naquele solo, eu sei que vai ter água e eu sei que vai ter ar. Então, eu sei que dentro disso tudo eu tenho micro-organismos. Estão vendo as colônias aqui? Então, pode não ser um grão de solo, ele pode ser um pouco de solo compactado. O que vocês têm que saber é que o micro-organismo vai estar dentro desse compartimento, desse grão de solo, desse grão de argila, dessa parte aqui que eu tenho quartzo. Então, o solo ele é formado por várias unidades nutricionais, assim como com a umidade.
Lembrando que o micro-organismo ele vai estar aqui dentro. Aí lá em solo vocês vão aprender sobre isso, sobre a quantidade que tem, sobre o tamanho, como medir, certo? Mas essa parte aí que a senhora mostrou é só uma representação, né? Porque tem solos que tem mais água, tem solo que tem mais argila, tem Não, solo que isso tem aqui é mais... uma representação para você entender que o micro-organismo ele está aqui, ó. Ele pode estar nas partículas de tudo, do ar, da água, do quartzo, da argila, tudo que estão aqui formando esse grão de solo. Tanto que aqui é real, ó. Esse aqui é real, Patrick. Isso aqui é uma foto, tá? De uma porção de solo que foi levada ao laboratório. A quantidade de micro-organismos encontrada em uma pequena porção. Né? Aqui pode ser 5 gramas de solo, né? Pesado. Normalmente, quando a gente vai levar para o laboratório para fazer análise de solo, a gente leva 5 gramas, 10 gramas e faz o estudo de acordo com o tamanho da área, né? Então, quando a gente olha aqui, eu vou ter esse grande quantitativo de solo aqui, né? De micro-organismos dentro desse solo, certo? Aqui é uma representação, só para mostrar que eu vou ter ar, água, matéria orgânica e os micro-organismos vão estar no meio, tá certo? O que vai aumentar a quantidade de micro-organismos ali? A umidade e a quantidade, o status nutricional, certo? Ok? Certo. E aí a gente encontra a rizosfera. Rizosfera, gente, é onde é a parte do solo que eu acho as raízes. Então, é onde o solo tem a raiz, é meu horizonte A. Aqui, ó. Meu horizonte A é a rizosfera. Então, é nela que ela é a mais rica de toda a composição do micro-organismo. É do solo até as raízes das plantas, porque eu tenho grande quantidade aqui. Acertei. Oi? Acertei, então. Isso, porque a gente vai ter grande quantidade de matéria orgânica. Essa quantidade de matéria orgânica que a gente vai encontrar aqui, eu vou ter humus, eu vou ter aí material de origem vegetal, essas plantas que vão apodrecer, eu vou ter origem animal, as fezes, micronutrientes, micro-organismos, né? Eu vou ter aqui a parte insolúvel, que normalmente é um humus, que ele vai liberar nutrientes ali, né, no solo, que é aquela parte da terra decomposta. Eu vou ter a parte mais solúvel, que são os açúcares, degradações de algumas substâncias naquele solo. E aí, nesses constituintes, a gente vai encontrar também a água nos poros, a gente vai encontrar ela absorvida nas argilas, a gente vai encontrar gases, né, ali constituindo também o solo. Lembrando que tem alguns insetos que eles vão ajudar na aeração do solo, como formigas, cupins, minhocas, porque eles fazem os túneis subterrâneos, onde eles aumentam a aeração do solo. A gente vai ver a composição variável em função desses processos biológicos, então a gente vai ver aí uma grande função função de enxofre no solo, a função aí do oxigênio, a função de tal coisa, mas vários deles, eles têm função vindo do processo biológico, da vida dos animais que estão ali e etc. Esse sistema biológico, quando eu falo bio, é vida. Então, biológicos, eu estou falando de plantas, de animais e dos micro-organismos que vivem ali. Tudo isso vai depender de quem? Dos nutrientes que eu tenho no solo, da umidade daquele solo, da quantidade de ar que eu tenho no solo, da temperatura daquele solo, do potencial hidrogenado, o pH do solo, e das interações desses sistemas biológicos. Como assim, professora? Só vai ter planta nesse local se eu tiver nutriente, umidade, aeração, temperatura, pH e interação correta. Só vai ter animal nesse local se eu tiver nutrientes, umidade, aeração, temperatura, pH e interação. Só vai ter micro-organismo se eu tiver isso. Então, tem lugares, professora, uma temperatura, e lá no deserto?
Pois é, tem animais e plantas que não nascem no deserto. Ah, mas e a umidade? Tem animais e plantas que não nascem no deserto. Quer perguntar, Patrick? Sim. A quantidade de micro-organismos no solo tem alguma variação na cor do solo, por exemplo, que tem aquele solo com a terra mais escura. Por exemplo, lá onde eu morava, na fazenda, a gente usava, tinha um local lá que a gente queimava muita matéria orgânica, muita coisa que, por exemplo, queimava mesmo, e a terra com o tempo vai ficando escura, e essa terra eles usavam muito para botar nas plantas, diziam que era muito boa. Mas isso é porque tinha uma concentração de micro-organismos muito grande lá Não, ou não? eu não posso falar isso, porque existem os tipos de solo que têm colorações diferentes. Por exemplo, solo tipo xistes, tipo gneiss. Então, tem tipos de solo com colorações diferentes. O que aumenta algumas colorações de solo são o humus, que é a grande quantidade de matéria orgânica. Mas, às vezes, isso acontece somente por cima do solo, não fica ali no horizonte A, por exemplo. Ele fica normalmente no horizonte O. Mas tem locais, regiões que a cor da terra é totalmente diferente. Então, por exemplo, tem locais como, por exemplo, próximos à praia, que é muito difícil você achar um solo escuro, né? Mesmo que ele tenha grande quantidade de humus, mas a quantidade de sal, da salinidade, ela muda essa coloração. Então, não quer dizer tanto quantidade de micro-organismos, porque pode ter micro-organismos que vivem em outro tipo de solo, certo? Mas a quantidade de humus, ele modifica a coloração no horizonte O, não nos horizontes A e etc. Certo? Vai depender muito do solo, do ambiente, onde você está, em qual é o bioma. Isso tudo ele muda. Alguém ergueu a mãozinha? Que eu não estou vendo. Foi eu, professora. Diga. É por causa que a minha mãe queimava muito. Respondendo a pergunta do Patrick, Sim. A minha mãe queimava muito, tipo, madeira, essas coisas, esses lixos orgânicos aí. E ela falava que era muito bom para a planta, que não sei o quê. Aí depois eu fui pesquisar. Aí é por causa que tem a maior quantidade de cálcio na terra, entendeu? Uhum. Aumenta a quantidade de cálcio. Aí isso aí é bom para couve, brócolis, entendeu? Essas hortaliças aí. Aí dependendo. Quando é resíduo de madeira. Isso. Quando é outros componentes, plástico, essas coisas, aí é só degrada. Isso aí é só ilusão. Agora, existe outro tipo de terra também, que é a terra aquela preta, né? Que muitas pessoas falam que é o substrato do solo. O que é o substrato do solo? É aquela terra que tem muitos micro-organismos. Tipo, orgânico mesmo, não tem nada de química, outros componentes. Isso. Quer falar mais alguma coisa? Pode complementar. Não, era só isso mesmo que eu queria falar para o Patrick. Patrick, entendeu? Sim, entendi. Era só uma dúvidazinha, né? Certo. E aí, assim, tem lugares que, quando a gente vai visualizando, né, a questão de tipos de solo, de quantidade de humus, tem lugar que só com estudo microbiológico que é tão importante para a gente poder verificar. Às vezes a gente só consegue ver quantidade de micro-organismo com o estudo de microbiologia de solo, né? Então, assim, é muito importante para a gente verificar. Bora continuar? Bora lá. Então, tem várias profundidades. O que você estava perguntando aqui, Patrick, ele é mais próximo à profundidade, né, dos horizontes. Então, normalmente até 8 centímetros, com a umidade maiorzinha, eu tenho grande quantidade de bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Quando ele vai ficando em torno de 20 centímetros, eu vou ter muito mais quantidade aeróbica do que anaeróbicas. Quando ele vai ficando mais profundo, como por exemplo,
40 centímetros, ele vai ficando aqui, vai diminuindo. Lembra que eu falei? Quanto mais profundos os horizontes, maior. De 60 a 80 aqui centímetros, quase não tem. 100 centímetros já é 0,01, é muito pouco, entendeu? É bem pouquinho. Aí, então, ele vai diminuindo a quantidade de quanto mais profundo, tá? Certo? Parece comigo. Ok. Então, ó, então nessa microbiota, a gente vai verificar aqui que eu vou ter aqui as minhas bactérias de solo. Então, eu vou ter aqui um grande quantitativo da minha parte de verificar a quantidade de micro-organismos que eu tenho. Então, eu vou ter aqui bactérias, né, que vai ser um grupo mais numeroso, e a gente vai ter aí vários gêneros, várias frequências. Principais bactérias de solo hoje que a gente encontra é o bacilos. Aí a gente vai ver vários tipos de bacilos. Um dos principais hoje encontrado é o Bacillus thuringiensis, vocês conhecem? Quando você vê lá milho BT, soja BT, é BT de Bacillus thuringiensis, é usado na parte de biotecnologia. Eles retiram uma substância do Bacillus thuringiensis e coloca, por exemplo, no milho, e aí esse bacilo não deixa com que nenhuma gramínea, nada nasça naquele local. Então, você vai diminuir a quantidade aí de agrotóxico e tal. Então, sempre que vocês verem BT, é porque foi modificado com bacilo thuringiense, que ele vai fazer essa modificação, principalmente no milho, na soja, tá? Então, bacilos é muito encontrado no solo. Esse tipo, mas tem os outros bacilos que causam doenças no ser humano. Tem o Clostridium, que a gente conhece aí, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, né, que causa aí algumas doenças, mas também pode ocasionar doenças também em plantas. Mas normalmente a gente encontra mais no solo Clostridium tetani, que é do tétano. Tem a Arthrobacter, tem a Pseudomonas, a Nocardia, que é mais diferentinha. Tem o Streptomyces, que é muito comum aí na sua geladeira para ajudar, né, na decomposição de alguns vegetais. Tem os rizóbios, que vocês já devem ter visto, que eles formam uns carocinhos assim, ó, do caule na raiz. Tem vários tipos de rizóbios. E, por último, aquela que a gente encontra muito, que é a cianobactérias. Lembra aquela que ajuda a fixação do nitrogênio no solo. Então, as cianobactérias, elas produzem mais oxigênio do que as árvores, né? Elas que são as algas, né? As cianobactérias que estão lá embaixo da água, ajudando na produção. Então, a gente vai ver essas aqui como uma das principais, das mais importantes encontradas. E nós veremos aí a microbiota do solo, os fungos, que são aqueles que eu passei para vocês. Muitos deles, a maioria, ele é limitado só à superfície do solo, no horizonte O e no horizonte A. Por quê? Porque ele precisa de estar num lugar úmido. Onde não tem umidade, o fungo não fica, né? E aí eles são favorecidos em solos ácidos. O cerrado mesmo tem muita acidez no solo. Normalmente eles vão estar muito ativos para decompor os vegetais, os frutos e tal. E eles melhoram a estrutura do solo. Desses todos, os gêneros mais frequentes que a gente vai ver é o penicílio, que vocês já viram que ele é esse comum, que vai estar aí dentro da sua geladeira, tanto ele quanto o mucor, né, fazendo a decomposição do tomate, dos vegetais, etc. Mas o penicillium, ele é o precursor da penicilina, que é o maior antibiótico já descoberto no mundo. É um fungo que mata bactéria,
certo? É o penicillium. E ele mata a bactéria. Dele partiu a penicilina, depois a azitromicina, a amoxicilina, entre outros, né? O mucor, que vocês viram aí esses dias o povo falando da urina preta. Vocês viram? Eu vi do peixe, né? Do peixe estava transmitindo. Ah, do fungo negro e tal. É causado pelo mucor, tá? Que ele é preto, ele é um fungo que libera a toxina preta. Tem o Rhizopus, tem o Fusarium, que vocês vão ver falar demais do Fusarium aí nas plantações. Tem o Aspergillus, que causa aspergilose, mas o Aspergillus, quando você está naqueles paiol, naqueles lugares que armazena grãos, é muito comum você não poder varrer o chão. Porque ao passar a vassoura, aquela fumaça levanta, aquela poeira levanta os aspergillos que eles vão aí para os seus grãos, né? Você próprio varrendo para limpar, você levanta essa quantidade de grãos aí para cima. E aí temos também o tricoderma, que é um fungo muito bom. O tricoderma, ele é um remédio. O aspergilo está lá destruindo, eu jogo o tricoderma em cima, o tricoderma mata o aspergilo e ajuda a planta a recompor. Então, o tricoderma, ele é mais do bem do que do mal. Ele normalmente é usado como um biorremediador. Então, por exemplo, eu estou com uma área de uma lavoura infectada, o chão, o solo, outros lugares infectados, eu vou lá e pego o tricoderma e eu coloco naquele local, né? E aí, ao ser colocado naquele local, eu consigo modificar ali toda aquela estrutura daquela forma com que tá, né? Nessa microbiota, a gente vai ver as algas, que são muito abundantes também em locais de solo superficial. Nós vamos ver aí os protozoários e os vírus, porque no solo, por exemplo, a ameba, né? A gente encontra muito aí na margem de rios, de poços, de lagos. A gente vê aí alguns outros protozoários, né? Da esquistossomose, umas outras doenças que não são só protozoários, mas vão ter muitos parasitas, né? Ali que vão infectar todos eles. Quando a gente fala de micro-organismos do solo, a gente tem que lembrar dessa matéria orgânica sempre em decomposição, mas que muitos eles vêm do estado químico muito forte. Então a gente vai ter ciclos de carbono, ciclos de nitrogênio, ciclo de enxofre, ciclo de ferro. O que é ciclo? É algo que eu começo, por exemplo, ciclo da água. O rio evaporou, levou para a atmosfera levou para a nuvem pesou, a estratosfera tal coisa, pesou, choveu. Então, são ciclos. Então, quando a gente observa, um dos mais importantes são os ciclos de carbono, né? Onde eu vou ter aqui a queima dos combustíveis fósseis, né? Dos humos, da formação do solo. Eles são provenientes das atividades humanas que aumentam a quantidade de CO2 no ambiente. Eles vão ajudar aqui nas plantas que absorvem CO2 e liberam O2, mas elas também servem de alimentos aqui para animais e micro-organismos. Ao mesmo tempo, ele é dissolvido na água para a produção aí de O2, mas se tiver sedimentos, a gente vai ter morte e sedimentação aqui do solo, da água, né, dos lagos. Então, a gente tem sempre um ciclo, certo? São vários reservatórios. E aí, essas fixações de CO2, fixação de nutrientes, fixação aí da respiração das bactérias, das fotossínteses, do nitrogênio, tudo isso, ele tem a ver com a quantidade de micro-organismos que temos. Então, por exemplo, os risóbios, o que ele faz? Ele armazena nitrogênio. Tá, beleza, professora. E o que ele vai fazer? Ele ajuda a armazenar energia no solo. Ele vai ajudar
a aumentar a quantidade de energia. Então, ele vai ajudar com que seu solo fique bom. Então, quando vocês forem estudar, tem várias bactérias aí, por exemplo, aqui o risóbio, ó, que a gente vai observar esses carocinhos, isso aqui, ele vai ocasionar esses nódulos, né, pela bactéria, que vai invadir a raiz aqui e vai trazer infecção para essa planta. Então, as bactérias aqui, elas fazem a infecção de toda a parte aqui do sistema radicular, que é o que leva seiva, certo? E aí vai ter uma formação aqui de um local todo cheio de bactéria dentro da planta. Então, vocês vão aprender, né, sobre esses risóbios, sobre isso, mais específicos, quando vocês estiverem na fitopatologia, né, são as principais partes. Agora, o que a gente sabe, isso aqui não vai cair na prova de vocês, tá? Que é já dentro da fito, que são transformações, é parte bioquímica, mas só para vocês entenderem, a gente tem, então, aí os micro-organismos, né? Então, eu vou ter nitrogênio, carbono, fósforo, os minerais, enxofre, manganês, todos eles aqui, quando eles iniciam a parte da decomposição, o humus libera ou absorve. Então, eu vou ter resíduos que são orgânicos, resíduos químicos, mas que essa decomposição de matéria orgânica que faz o meu solo ficar cada vez mais rico, certo? Toda essa parte do solo, ela tem a ver com os micro-organismos. Então, eu tenho as bactérias que atuam no solo, e eu tenho os fungos que atuam no solo, certo? Então, tanto essas bactérias quanto esses fungos vão estar diretamente ligados ao solo. Então, o primeiro trabalho que eu passei hoje para vocês foi esse aqui da Penicillium, que é a primeira pesquisa que vocês estão fazendo para a nota de vocês. A segunda pesquisa que vocês vão fazer para a nota de vocês, que equivale à nossa aula do dia 15 de novembro, que não tem aula, né? Já é a reposição dessa aula. Vocês vão fazer a pesquisa das bactérias. Eu mandei as duas fotos para vocês. Então, a gente já vai fazer a revisão aí, a reposição dessa aula do dia 15. Então, bactérias do solo e também fungos do solo que vocês fizeram hoje, certo? Me responde vocês que estão online, vocês 5, 6. Quem conseguiu fazer a pesquisa de tudo? Escreve para mim aí. Ou fala. Eu consegui, só que eu não consegui foi escrever. Uai! Tá feito. Ah, você só pesquisou o material. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha. A bagunça de casa. Aí, ó. Tá Olhei. feito. Eu sou esquerdo, professor. Você não tá entendendo o que é escrever esquerdo, não. Menino, A Wikipédia cantou aí, na casa do... se você pesquisar no Wikipédia, você tá lascado. Você tem errado. O Mucor tá errado na Wikipédia. Ó, professor, vou te dar uma dica. O Wikipédia, esse tempo atrás, junto com as outras pesquisas, estava melhor que 10 pesquisas científicas publicadas em revista. O Wikipédia estava certo, foi comprovado. E eu vou Que falar o cara... eu tenho Não é tudo, mas algumas coisas lá estavam mais certo no Wikipédia feito pelo adolescente do que pela pesquisa científica postada naquela revista Medical, não sei o que lá dos Estados Unidos. Eu tenho uns Saiu até no coleguinhas, jornal, no New York Post, coisa assim. eu tenho uns coleguinhas aluno que eles vivem, não tem o que fazer, que eles entram na Wikipédia e mudam as informações das pesquisas só para tentar. Mas eu uso a AgroLink e a Embrapa toda vez com ele. Aí é site científico, aí precisa, né? Patrick, você fez? Eu fiz o quê, professor? Acabei de chegar do serviço. Só cheguei a ver a aula da senhora e eu vi o... Oh, meu Deus do céu! Eu tô achando que você tinha feito. Júnior, você fez? Falei pro senhora. Ah, mas eu achei que você ia chegar às 7 horas. Ave Maria, professor. Não deu tempo, não. Você viu que eu entrei já estava mais na metade da aula. Tu entrou agora, doido, é verdade. Mas eu achei que você estava fazendo a pesquisa. Não, eu cheguei, eu entrei na aula, parece que era 8h30, parece.
Lari, você fez? Não conseguiu tudo. Beleza, eu acho que nenhum de vocês conseguiu tudo. Eu vou deixar para vocês fazerem, pelo menos até domingo, né? Que dá tempo também de eu liberar a nota de primeira VA para vocês, que até hoje eu não liberei. Então, pelo menos até domingo, mas não deixem, porque vai ter de bactérias, né? Então, assim, quem já quiser pesquisar tudo, tá lá para vocês, tá bom? Já que o Patrick só pode fazer no fim de semana, não tem o porquê também eu ser rígida e falar, não pode. Então, eu vou fazer assim. Vou deixar até domingo para vocês. E a de bactérias até na outra semana. Se vocês conseguirem fazer, eu vou abrir os 2 links e vocês postam lá, porque vai ficar mais fácil, né? Quando vocês fizerem. Oi, Petrick. Você quer que faça um texto falando todas essas informações dos fungos, né? Não, eu quero que você fale sobre os específicos, que eu tirei nas fotinhas para vocês. Mandei 2 fotos. Uma era bactéria, que é a da atividade do dia 15 de novembro, e a outra era do fungo, que era da atividade de hoje. Esses fungos aqui, ó, Patrick, estes aqui, que é o penicillium, o mucor, o rhizopus, o fusarium, o aspergillus e o tricoderma, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são 6 principais fungos que estão no solo. São 6 principais que influenciam a agronomia, a agricultura de alguma forma. Ou no seu gado, ou na parte da plantação, ele vai influenciar de alguma forma. O que você vai pesquisar? Sobre informações sobre esse fungo. Então, você vai falar o que ele é, se ele é mais benéfico, se ele é mais maléfico, o que ele ocasiona nas plantas ou no solo em si, entendeu? Você vai pesquisar sobre ele. Então, por exemplo, quando você entrar aqui na parte do aspergillus, né? Você vai começar a estudar sobre ele. Você vai ver lá assim, tem 7 tipos de aspergillus. Um exemplo, tem 7 tipos de aspergillus. Você vai falar dos principais. Você pode citar eles, não precisa falar sobre cada um, cada espécie. Mas você vai falar para mim sobre a parte principal dela. Você vai falar sobre aquela parte de se ela é benéfica, se ela é maléfica, o que ela causa para o solo, de benefício e de prejuízo, né? Mas você tem que explicar. É um fungo da ordem tal, que ocasiona de tal jeito, que ele cresce no solo de tal forma. Deu para entender? Assim como as bactérias, que é o próximo trabalho. Não, professor, eu entendi essa parte. O que eu estava pesquisando, o que eu estava perguntando era, por exemplo. Ficou mudo, Patrick? Foi mal de ligar aqui sem querer. É. Qual forma que você queria? Porque eu acho que você quer escrito, né? É escrito, eu vou falar para vocês então, o porquê. Então não precisa fazer capa, né? Esse tipo de coisa. Não, precisa não. Só tirar foto para mim com seu nome, que eu leio um por um. Por que escrito? Tá, beleza. Porque vai ser um material que ele já vai contar para vocês, né? Tanto essa primeira pesquisa quanto a segunda, cada uma vai valer um ponto referente à matéria de segunda VA. Então, vocês só vão ter mais 2 atividades, ou 2 atividades que vão completar a nota desses 2 trabalhos. Cada um, o de fungo vale 1 ponto, o de bactéria vale 1 ponto. Certo? A agronomia agora é diferente das outras turmas tudo, do que a turma da saúde. A turma da saúde, eles começam a aprender agora os fungos que dá nos dedos, no cabelo, na cabeça. Eles vão começar a aprender sobre tinha negra, que é aquelas manchas das unhas. Vocês não. Agora a gente separou. Agora é específico da agronomia. Professor, então a senhora vai passar mais outro trabalho ainda, além das bactérias? Não, só atividade. Atividade da última matéria nossa. A gente só tem mais 4 aulas, Patrick. Não, mas é porque essa dos fungos vale 1, a da bactéria vale outro. A prova vale 7 ou vai valer mais? 7. Aí vocês têm a atividade, né? Trabalho não. É aquelas atividadezinhas que eu passo por final da aula. 5 questões, 6 questões, certo? Ah, só não passou ainda. Não, é só para vocês poderem estudar para a prova. Ah, entendi. Achei que só ia o último ponto, porque foi contado a 9 pontos, né? Então, não. Aí tem 2 atividades.
Eu achei que o Sim, último ponto questões era é outra. eu achei que o último ponto era de presença ou de participação. Não, né, não. Vai ser das atividades para ajudar vocês para a prova, tá? Igual nós fizemos na primeira VA, que vocês tiveram quatro atividades. Tudo bem? É entendido? Vocês tiveram uma pesquisa na primeira que era sobre a Covid, né? Certo? Por enquanto, beleza? Então, olha só. Como vocês não conseguiram finalizar o trabalho, porque era para a gente fazer a discussão agora sobre esses fungos, mas eu vi que o Everton conseguiu pesquisar, mas ainda não entendeu tanto. E os outros nem conseguiram fazer em si. Então, vocês vão pesquisar direitinho sobre cada um desses. Segunda-feira da semana que vem, mesmo sendo véspera de feriado, tem aula normal. Então, a gente inicia falando sobre isso, porque a gente tem que entrar em microbiologia da água. Então, vocês vão ver na semana que vem que tem micro-organismo que só vive na lâmina d'água. Tem micro-organismo que só vive em alta profundidade. Tem micro-organismo que só vive em água salgada. Tem outros que é só em água doce. Então, a gente vai verificar sobre isso, para você entender por que lá a água que você está tirando da sua represa está contaminada e atrapalhando a sua plantação. Contaminada com micro-organismos. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso na próxima aula. Tudo bem? Então, aproveitem, tá? Façam essas pesquisas de vocês. Pronto. Então, quer dizer que vai ter aula nessa segunda do feriado e na outra do dia 15 também? Não. Feriado da semana que vem é na terça. Sim, mas eu achei que ia emendar também. Não vai emendar, não. Agora, dia 15 é feriado, é segunda. Entendi. Entendeu? Então, vai ter aula semana que vem, pula dia 15, na outra semana, na outra já é prova. Mais 2 é prova. A gente só tem mais 3 aulas. Certo? Ok. Então, vamos pesquisar. Aproveita, Patrick, que você está aí agora. Júnior, que você chegou agora. Adriano está quietinho, né? Então, vocês aproveitem agora para poder fazer essa parte que vocês não fizeram. Lari, aproveita para finalizar. Ok? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus. Tá certo? Vocês só têm mais 10 minutos de aula para pesquisar. Ô, Everton. Não copia Fala, do não. Deixa eu te perguntar um negócio. Para que tu imprimiu a pesquisa toda? Não tem que escrever? Ou tu acha melhor, velho, mas... Ou tu acha melhor escrever com papel do que no computador? Ó, eu prefiro digitar, porque eu digito o dia inteiro. Você imagina. Vou mostrar aqui, ó. Peraí, quer ver? A professora vai ver aqui. Calma aí, vou mostrar um negócio aqui. Deixa eu abrir minha câmera. Tá vendo 2 quadros aí atrás? Todo dia eu encho ele de gráfico. E caneta. Ó. Da semana. Penso. Então, assim, é porque tem as outras coisas. Mistura tudo aí. É mais fácil para mim. Eu sou canhoto. Quem sabe como canhoto escreve de cabeça para baixo quase? É complicado. E sua letra ainda é boa, Everton. Sério? Você acha boa? Em vista dos alunos que eu tenho que é destro e ainda escreve ruim. Então, assim, eu entendo, é terrível. Não é fácil. Eu fico ofendido. Tá dizendo que a nossa letra é ruim. Ei, tô falando que você não, Patrick. É porque a gente, por exemplo, a pessoa que escreve, né, mão direita, ele tá vendo a letra sendo escrita e a palavra se formando. Uhum. A gente que é canhoto, não. A gente vê só o início da letra que a gente está fazendo. A gente não vê o restante da palavra. Então, você tem que restante decorar na mente ali. Então, demora muito. Sempre está reconferindo a mesma palavra escrita. Uhum. Então, a gente demora 3 vezes mais para escrever do que uma pessoa normal. Infelizmente, faz parte. É desse jeito. Então, é isso, meninos. Vão lá. Aproveita os 10 minutos de aula que sobrou. Tenta escrever mais alguma coisa. Aproveita hoje, enquanto não acabar a energia aí. Bora lá. Então, fiquem com Deus. Até semana que vem. Um beijo, ó. Fiquem bem, tá?
Beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu.